Eu disse, olha, foi Deus que te mandou aqui, nosso Senhor te chamou para exatamente pregar a festa, já que nós tivemos 3 diáconos da diocese, da cidade de dentro. Agora você que vem de fora, a condição de missionário, vai pregar para nós essa festa. Vamos pedir ao Divino Espírito Santo de Deus possa inspirá-lo e possa também nos capacitar para compreender a mensagem desta solene Eucaristia. Luz divina luz, anoitecer divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus. Nossas almas acender o amor de Jesus. Podemos dar boa noite a todos e a todas. Alegria que a gente está aqui celebrando esta festa. Saudar ao Padre Vigário da nossa paróquia, mas da nossa diocese, nosso patriarca, é o mais velho da nossa diocese. Ele tem tudo a ver com essa festa, né? Porque se São Pedro é chamado a ser pescador, ele foi o pescador de mais vocações na diocese de Deus. Não? Quantos padres o senhor já colocou no seminário? 20. Esse é, de fato, um pescador de vocações. Então, nada mais justo do que saudá-lo assim, nesta festa, nessa solenidade. Quero saudar o meu compadre, Padre Vigário Geral, que tem essa missão de partilhar com vocês essa celebração, essa palavra na liturgia de hoje. Eu fico muito feliz, olhando que 3 irmãos passaram por aqui. O diaconato permanente tem uma graça, além de ser, que você já conhece, mas esses homens que passaram por aqui, inclusive eu digo sempre, Deus nos deu uma graça que não tem explicação. Falando sobre os sacramentos deste ano da Diocese de Ilhéus, somos os únicos que podemos ou já recebemos os 7 sacramentos. No meu caso, já recebi os 7, né? Já recebi os 7 sacramentos. Então é uma graça, né? Porque os padres não vão receber 7 sacramentos, só vão receber 6. As mulheres também não vão receber 7, só podem receber 6. Então é para a gente entender um pouco dessa dinâmica que é os sacramentos e como que ela nos ajuda a compreender. Então eu me sinto de fato um homem cheio da graça de Deus, por ter recebido os 7 sacramentos, o sacramento da ordem, no grau do diaconato, mas o sacramento do matrimônio com Itamar. Então essa dinâmica dos 7 sacramentos eu me sinto muita vontade para falar, porque me sinto de Deus esse chamado, essa graça na nossa vida, assim como São Paulo vai falar hoje da graça que recebeu. Que bom, eu pensei rapidamente aqui que 3 imagens nos ajudam a celebrar o dia de hoje. Essa semana, quem gosta um pouco mais de literatura, viu que uma brasileira recebeu o prêmio Calmões, né? Você já ouviu falar sobre esse prêmio? Portugal vai que dar esse prêmio. Deu a uma brasileira chamada Adélia Prado o título, né, das obras que ela compôs. Ela tem um livro, vários livros famosos, mas um dos poemas chamado Momento, que é um dos que eu mais gosto, tem uma frase que me marca muito, que diz: aquilo que o coração ama se torna eterno. Não precisa de agenda, não precisa de nada.
Assim é a nossa relação com o sagrado, com a festa do padroeiro, com o dia do casamento da gente, com o dia da nossa ordenação. O coração amor não precisa de agenda, vai ficar gravado. Todo mundo sabe o dia do nosso padroeiro, o dia do santo de guarda, o dia do casamento da gente. Todo mundo guarda no coração. Então essa é uma solenidade para a gente guardar no coração da gente. Muito mais do que um calendário, é guardado dentro do coração. Então aquilo que a gente ama eternamente fica guardado no coração. É que nos diz a poetisa Adélia Prado. Pensando nisso, nessa frase dela, eu acho que 3 imagens nos ajudam a compreender a festa que estamos celebrando. A primeira é onde nós estamos. Esses santos são chamados como, pela tradição da igreja, de coluna Da igreja. Gostaria de propor nesta noite chamarmos de pontos da nossa igreja. De 2 grandes pontos. Aliás, o Papa Francisco insiste em querer que a nossa igreja deixe de ser uma igreja que crie muros, separações, divisões e se torne de fato uma igreja pontos. Assim como esses 2 homens são para a igreja primitiva, são para nós pontos. Que bom que a nossa igreja está exatamente embaixo da ponte. Para que nos tornemos pontos, para ligar aquilo que o Evangelho diz, ligar e desligar, mas sobretudo ligar as pessoas, para que se tornem passagem. 2 homens de caminhos distintos. Pedro, pescador, e a grandeza de Pedro não está nos seus discursos que fez ao longo da sua história, porque nós não encontramos pequenas frases, mas das ações deste homem, que aqui eu gostaria de ressaltar. Qual é a grande ponte que Pedro nos apresenta? Primeiro, da humanização, como homem humano. Negou Jesus, não é? Não negou Jesus, negou Jesus. Foi cheio de contradições a vida toda. Jesus chama ele num canto, adverte Jesus, adverte Pedro, mas Pedro continua e insiste. Olhar para Pedro nessa solenidade é olhar para a humanização. Nós não somos robô dentro da igreja. Gente que sente, que sofre, gente que tem conta para pagar, que tem que cuidar de filho. Somos pessoas. A maior ponte que Pedro nos ajuda a entender nessa noite é que somos pessoas humanas. E que precisamos do sacramento, dos sacramentais, para nos aproximar ao coração de Deus. Precisamos de abraço, de afeto. Precisamos ser pontes uns com os outros. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de destacar na ponte Pedro. Muito mais do que a doutrina, muito mais do que a sua longa história na igreja primitiva e atual, mas pensar nesse homem como ponte para a humanização. O segundo tem a ver também com a nossa vida do cotidiano. Jesus diz que Pedro é pedra, não é? Tu és pedra. Mas eu gosto de pensar de pedra não como pedra rocha ali, né? Que bate, que fica ali intacta. Às vezes, quantos de nós gostamos de pegar as pedras para apedrejar as pessoas? Eu gosto de pensar de Pedro como uma pedra, lá quando Jesus está lá, batendo uma pedra. E vocês devem lembrar do que eu estou querendo falar, né? Uma pedra que se tornou bruta. Pedro é essa pedra que se tornou bruta. É a ponte, é uma gruta que acolhe, que protege. É uma igreja gruta, uma igreja ponte, uma igreja gruta que acolhe as pessoas, que protege as pessoas, que defende a vida, que valoriza cada homem e cada mulher. Essa imagem de Pedro que eu gostaria que a gente pensasse.
Pedro enquanto ponte. Ele é humano e é grupo. E a gente pode nos perguntar se queremos viver a exemplo de Jesus, se nós estamos sendo ponte. E se estamos sendo ponte, estamos sendo como Pedro, humanos e bruta. Quem vem em nossa igreja se sente acolhido, protegido, ou entra em nossa igreja se sente fiscalizado, fiscalizada, porque nos tornamos muitas vezes fiscais da fé dos outros. Essa imagem da ponte Pedro. Mas também temos a imagem da ponte Paulo, dessa belíssima ponte de diálogo com os gentios, com aqueles que não eram do nosso rebanho, do nosso redil, com os gregos, com os pagãos. Paulo se insiste em seu apostolado de ser ponte o tempo todo. E ser ponte com as mulheres da igreja que tem em várias comunidades mulheres diaconisas que cuidam, coordenam a comunidade. Paulo é uma ponte que nos liga ao diferente, que nos liga àquilo que é considerado que não presta. Paulo é essa ponte. E nós, paróquia de São João Batista, comunidade de São Pedro, estamos sendo também essa ponte com aqueles rejeitados da sociedade, com aqueles considerados gentios do tempo presente, tantos, que a gente olha na nossa comunidade e a gente diz, lá que eu não vou, lá que eu não piso o pé. Nosso querido Paulo é uma ponte que liga uma igreja mais ecumênica, que liga uma igreja mais profética, mais com um rosto feminino, de uma igreja literalmente debaixo da ponte. Essas duas pontes devem nos inspirar para viver uma outra imagem que está na primeira leitura. Diz o texto belíssimo, que começa a contar um pouco da história, que o rei Herodes mandou prender alguns membros da igreja para torturá-los. Faz como se fosse uma retrospectiva da memória do Êxodo. Quem lembra o texto do Êxodo? Faz como se fosse uma memória de uma passagem. A imagem que eu gostaria de destacar aqui é do portão que se abre, do portão de ferro que dava para a cidade de Siá, do portão que se abre. Nós que estamos aqui no litoral e que conhecemos como nas grandes cidades, vivemos mais trancados do que livres, sabemos da importância que é um portão aberto. Aliás, o Papa Francisco nos fala que no próximo ano, aliás, no final deste ano, próximo ano litúrgico, irá abrir a Porta Santa, porque é o ano do jubileu. Nós precisamos abrir uma porta sagrada das nossas comunidades. Precisamos sim recuperar, abrir, escancarar a porta das nossas igrejas, para que caibam todos, para que todas e todas tenham espaço na nossa comunidade. Precisamos, como diz o Papa Francisco, escancarar a porta da esperança, porque nós somos movidos por isso, por esperança. Diz o texto de forma tão bonita e tão poética, que o portão abriu-se sozinho, e eles saíram, não ficaram aprisionadas. Quantas vezes nós nos tornamos aprisionados e aprisionadas por normas,
aprisionados e aprisionados por uma etiqueta religiosa que não condiz mais com a realidade que nós estamos vivendo. Nós, ministros ordenados, temos muita dificuldade, né, de perceber que precisamos sair por essa porta. O Papa insiste em uma igreja de saída, mas as pessoas acham que muitos acham que uma igreja de saída é apenas ser atrás do lado de fora. Não! É ter a coragem de tirar essa estrutura pesada que não nos leva à liberdade, que não nos permite ser bons, que não nos permite ser. E a terceira imagem que gostaria de destacar hoje, não sou jesuíta não, porque jesuítas fazem reflexões tudo com 3, né? Não sou jesuíta não, mas é porque essas 3 imagens falam muito ao meu coração. É a imagem da chave. São Pedro aqui tem chave na mão? Não tem, né? Tem. Tem. Tem chave. Sem chave? Tem a minha. Jesus fala da chave, né? Diz a São Pedro, olha, Perdeu a chave. eu te darei a chave do reino. Eu fico perguntando, não sei se vocês já ficaram perguntando, que chave é essa que Jesus dá a São Pedro? Não é aquela, é? Não, né? Qual é a chave que Jesus dá a Pedro? Qual é a chave? Qual é a chave? Qual é a Já te chave? perguntaram, Eu quero a cópia né? dessa chave. Chave. Quando eu era criança, minha avó dizia, olha, São Pedro abriu a chave do céu. E aí chovia o tempo todo, eu achava que era chuva, né? Era essa a chave. Era assim que os antigos falavam para a gente. São Pedro abriu a chave do céu, abriu a sua porta. Não é dessa chave. A chave que São Pedro, que em Jesus São Pedro encontra, tem a ver com a pergunta que Jesus faz. Primeiro, uma pergunta genérica. O que dizem aí sobre mim? Falam os homens aí da cidade sobre quem eu sou. Aí eles vão dizer, ó, dizem que tu é profeta, Jeremias, Elias, João Batista, outros ainda que a gente não mais salvo, mas com certeza um profeta. Tudo bem. O povo fala coisa bonita, gente. Jesus então vai dirigir não mais uma pergunta genérica, mas uma pergunta pessoal. E vós, quem dizeis que eu sou? Essa pergunta de Jesus é uma chave. E vós, quem dizeis que eu sou? Vou explicar para vocês por que é uma chave. Porque o que ajuda a gente seguir, fazer o caminho, fazer um encontro pessoal com Jesus, não são as respostas que a gente tem, que o catecismo nos dá, que os padres, os bispos, os diáconos não podem dar para a gente. É a capacidade que a gente tem de perguntar, é a capacidade que a gente tem de nos autoconhecer e conhecer Jesus no encontro pessoal com Ele. Essa é a chave. Essa é a chave que o Pedro tem. Essa é a chave do Pedro. É a chave da pergunta. Poderíamos então, nessa solenidade, perguntarmos, diante da pergunta de Jesus, e vós, quem dizeis que eu sou? E nós, que ponte estamos sendo para esta cidade de Ilhéus? Vamos sair um pouco do ciclo da nossa igreja. Né? E nós, que ponte estamos sendo para defender e amar o nosso planeta Terra? Nós não temos outro planeta Terra, só temos esse. Não é à toa que a campanha da fraternidade, ano que vem, vai tratar sobre ecologia integral. Nós precisamos sair do portão de ferro e contemplar a cidade. Mas só podemos contemplar a cidade se a gente conseguir fazer perguntas. A chave são perguntas. Estas são as chaves que a gente precisa utilizar na nossa comunidade. Perguntar.
Sempre. E a partir da pergunta, encontrar Jesus. Está sempre disposto a nos responder. As crianças nos ajudam muito. Eu digo sempre, uma parte das coisas que eu falo, eu aprendi lendo. Outras, eu aprendi ouvindo dos mais velhos. E tantas que eu falo, aprendi em casa, convivendo com a pequena Clara. Quem é pai, quem é mãe, sabe exatamente o que eu vou dizer agora. As crianças têm um poder muito grande de mobilizar o nosso interior. Mobilizar a nossa existência. E a pergunta do nosso querido, amado Padre Zezinho, o mais velho, vocês conhecem outro Zezinho? O catequista famoso, Padre Zezinho, o outro também é famoso, mas o catequista Padre Zezinho, tem uma música que eu gostaria que a gente cantasse agora, para a gente concluir essa reflexão, e fala da experiência de uma criança que encontra ele e diz: um dia uma criança me parou. Porque a resposta que Jesus quer de São Pedro, e quer de nós hoje, é muito simples. É muito simples. É que nós nos tornemos esses dois homens, Pedro e Paulo. Nesta reflexão nossa, a gente pode levar para o coração, não são apenas colunas, né? Como diz a tradição, são pontes. Nos ligam, nos religam. Uma igreja cada vez mais humana, acolhedora, profética, tem lado, e sobretudo um testemunho para dar. Vamos cantar bem bonito isso? Um dia uma criança me parou, e pensar em cada resposta que a gente dá é a pergunta que Pedro deu a Jesus, dizendo: tu és o Deus? O que é ser Deus? É exatamente isso que o Padre Zezinho canta para a gente. Vamos lá, Evandro, cantar? Cantemos todos juntos, cantemos em pé. Criança me parou, meus olhos a sorrir. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado.
elevar a nossa prece, a nossa oração, desejos mais profundos, a fim de que o Pai nos escute por Jesus, nosso Senhor, na inspiração do Divino Espírito. E após cada prece, o que é que nós vamos dizer? Cristo ouvimos, Cristo atendemos. Cristo ouvimos, Cristo atendemos. Pela Santa Igreja, fundada sobre Pedro, para que ela sinta, no meio da dificuldade deste mundo, a força de Deus que a conduz à salvação, nós vos pedimos. Cristo ouvimos, Cristo atendemos. Pelo Papa Francisco, sucessor do apóstolo Pedro, para que confirme na fé os fiéis católicos e seja sinal da unidade na Igreja e entre todos os cristãos, nós vos pedimos. Cristo ouvimos, Cristo atendemos. Pelas pessoas que, a exemplo do apóstolo Paulo, anunciam o Evangelho de Jesus Cristo para que exerçam sua missão com alegria, coragem e fidelidade, nós vos pedimos. Cristo ouvimos, Cristo atendemos. E peçamos ao Pai, que através do seu Filho Jesus, nos conceda um espírito de fortaleza a cada um de nós. Espírito de fortaleza, um espírito de piedade, um espírito de discernimento, um espírito de ciência, de prudência, para que nós possamos nos firmar cada vez mais no caminho que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós vos pedimos. Cristo ouvimos, Cristo atendemos. Rezemos pelos aniversariantes deste dia, Conceição Pedro Batista Silva, Maria Santa Pedro. Tem mais alguém aniversariando por aqui? Vocês rezaram por você. Vocês mais alguém se aniversariando? Vamos rezar por elas. Que o bom Deus conceda aos aniversariantes deste dia a graça de uma vida longa, feliz, cheia de realizações e de sonhos profundamente evangélicos. Rezemos ao Senhor. Cristo ouvimos, Cristo atendemos. Rezemos pelos nossos enfermos, rezemos por milhares e milhares de irmãos e irmãs do nosso Brasil que habitam debaixo da ponte. Durante esses dias, nós rezamos sempre por esses irmãos e irmãs que não têm morar debaixo das pontes, para que a justiça social, para que o Evangelho alcance o coração de todo mundo, tem a responsabilidade de mudar essa situação, para que todos tenham vida digna e decente, conforme o desejo do bom Deus, rezemos ao Senhor. Cristo ouvimos, Cristo atendemos. Rezemos pelos irmãos e irmãs aparecidos, sobretudo os devotos e devotas de São Pedro. Nós precisamos rezar por Maria de Belo Correia, todos os nossos entes queridos, rezemos ao Senhor. Cristo ouvimos, Cristo atendemos. Façamos um instante de silêncio, no interior. Cada um faça a sua prece, a sua oração. Ó Deus amoroso, teu Pai, usando o coração de mãe que Jesus, rezemos o silêncio de oração. Ó Pai de bondade, acolhe as nossas preces, as nossas orações, os nossos bons propósitos, não por nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.